querida, hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro. Lá na minha terra, em Patos, no sertão da Paraíba, hoje é grande festa de Nossa Senhora da Guia. Um abraço a todos que estão festejando a Mãe de Deus na cidade de Patos. Nós estamos na 25ª semana do Tempo Comum e o texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar as doenças, e os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a liturgia de hoje nos coloca diante de um dos momentos mais fortes, mais marcantes da vida de Jesus e dos seus discípulos. Em Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6, vemos Jesus chamando os 12 apóstolos, eles dando poder e autoridade, não apenas para pregar o Evangelho, mas para curar, para expulsar os demônios e para anunciar o reino de Deus. O que chama a nossa atenção é que essa autoridade não é dada para que eles fiquem parados, mas que eles saiam, que eles partam em missão, se ponham a caminho. Jesus é bastante claro nas instruções. Primeiro, eles não devem levar nada, além daquilo que a fé e a missão que lhes foi confiada. Somente essas 2 coisas eles devem levar: a fé e a missão, nada mais além disso. Sem bastão, sem sacola, sem pão, sem dinheiro, nenhuma bagagem extraordinária, dependendo completamente da providência de Deus. Essa dependência de Deus deve ser plena e total. É um convite exatamente à vulnerabilidade, é um convite a confiar na providência. Deus vai suprir e vai resolver todas as dificuldades. Deus vai suprir todas as necessidades. Essa simplicidade radical dos discípulos, dos missionários, é um testemunho muito forte de que a missão não se baseia nos recursos materiais, mas a missão se baseia na força do Espírito Santo, que age por meio de cada um de nós. Segundo, eles são enviados para pregar o reino de Deus e para curar. A pregação e a cura estão intrinsecamente ligadas, umbilicalmente vinculadas. Não se trata apenas de palavras, mas de gestos concretos, gestos de amor, gestos salvíficos de misericórdia.
O anúncio do reino de Deus se manifesta na libertação do sofrimento, na restauração da dignidade da pessoa humana, na superação das enfermidades, em todas aquelas situações que aprisionam o corpo e também a alma. Assim como Jesus, os discípulos são chamados a ser sinais vivos da presença de Deus no mundo. De algum modo, nós poderíamos dizer, Jesus vence toda a tentação de gnosticismo. Não é simplesmente um ensinamento, uma sabedoria gnóstica, mas o ensinamento sobre o reino vai exatamente acompanhado das ações salvíficas e libertadoras. 3. Há 2 detalhes muito interessantes. Primeiro, eles são orientados a permanecer na casa onde forem acolhidos. É um modo de dizer que o missionário não deve procurar benesses, não deve procurar passar de casa em casa, procurando a casa dos ricos, das famílias mais abastadas. Segundo, se eles não forem bem recebidos numa casa ou num povoado, eles devem sacudir a poeira dos seus pés, como um protesto, como um testemunho contra aquela cidade. Esse gesto, bater as sandálias para sacudir a poeira, tem vários significados. Como disse, é protesto, mas é testemunho, é perdão, é de algum modo cortar a comunicação com aqueles que não quiseram acolher a palavra do Evangelho. Os profetas protestam contra as comunidades que não acolhem a sua palavra. O missionário não deve se envolver com a negatividade daqueles que rejeitam o Evangelho. O missionário não guarda ódio, não guarda rancor, não fica preso ao passado, não se deixa contaminar com o mal e com a indiferença. O missionário olha para o futuro com esperança. No juízo final, a atitude de quem rejeitou o Evangelho é vista como algo mais grave do que a atitude de Sodoma e de Gomorra. Essa atitude não é de ressentimento, mas de desapego, de libertação. A missão de evangelizar não se impõe, ela se propõe. A palavra, como diz o Salmo, como diz Isaías, a palavra não volta vazia. É como a chuva e a neve que cai. A palavra não volta para Deus sem produzir o seu efeito. O reino de Deus avança independentemente da nossa aceitação. A fé é um dom que deve ser aceito livremente. Ao sacudir a poeira das sandálias, os discípulos afirmam que a responsabilidade pela recusa não é deles, mas exatamente daqueles que fecharam os seus corações. A conclusão do texto, no versículo 6, é muito bela. Os discípulos partem, percorrem os povoados, anunciam o Evangelho, curam os enfermos. Esse texto do Evangelho de hoje nos desafia a refletir sobre a nossa prática missionária, sobre a nossa vida, sobre a nossa vocação. O chamado de Deus não foi apenas para os 12, mas é também para cada um de nós hoje. Ele nos dá a autoridade, a graça e a força necessárias para sermos missionários no mundo de hoje. A pergunta que ressoa em nossos corações é a seguinte: o que levamos conosco em nossa missão? Temos carregado o peso de nossas ansiedades,
dos nossos medos, das nossas inseguranças? Ou temos confiado plenamente em Deus, levando somente a palavra, a fé, o amor e a confiança na providência do Senhor? Assim como os 12 apóstolos, nós somos convidados a deixar para trás aquilo que nos sobrecarrega, aquilo que nos impede de ir ao encontro do outro. Sejamos, pois, instrumentos do amor de Deus, curando as feridas dos nossos irmãos e irmãs, numa atitude de escuta, com o nosso perdão, com a nossa solidariedade. Anunciemos a boa nova do reino de Deus, esta esperançosa e alvissareira notícia para a humanidade. Anunciemos com palavras o querigma, mas anunciemos sobretudo com a vida, com gestos concretos que revelam a presença viva de Jesus em nosso meio. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.